Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma parte da nossa bioquímica, a química da vida. E hoje nós vamos falar sobre compostos muito importantes, biomoléculas importantíssimas e que muita gente tem pavor devido às suas dietas. Hoje nós vamos falar sobre carboidratos. Então, vem aí com a gente para a nossa aula 40 sobre os carboidratos, pessoal. Essa aula foi preparada com muito carinho pelo professor Almeida, juntamente comigo, professora Sabrina. Eu espero que vocês gostem. O que nós vamos falar hoje? Dentro dos carboidratos, nós vamos falar das suas classificações, especificar as suas funções no nosso organismo e as suas principais fontes, aonde a gente pode estar fazendo uso de alimentos, seja animal ou vegetal, para poder suprir as nossas necessidades de carboidratos. Vamos falar sobre monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Como habilidade da aula de hoje, nós temos reconhecer os componentes principais dos alimentos, que no caso seriam os carboidratos, lipídios, proteínas, suas propriedades, funções no organismo e suas transformações químicas. E vamos lá ao que interessa. Carboidratos. Você deve pensar aí, talvez uma amiga, sua mãe ou alguém numa novela, algum programa de TV que você viu que diz assim: "Ah, estou cortando os carboidratos, pois estou de dieta." Por que será que essa pessoa, ao fazer dieta, resolveu cortar os carboidratos? Quem são esses tipos de alimento e por que eles são temidos por pessoas que estão de dietas? Vocês já fazem alguma ideia do que vem a ser carboidratos? Bom, primeiramente, nós temos a definição, que aqui diz que são compostos de função mista, que no caso são formados por poliálcools, né? Aldeídos, que nesse caso é o polihidroxaldeídos, e poliálcool cetona, que são os polihidroxcetonas. São biomoléculas, as mais abundantes na natureza. Os carboidratos, eles são ditos como polímeros naturais. Eles são conhecidos também, pessoal, como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares. Por isso que muita gente tem medo dos carboidratos, porque ele vê logo que são o quê? Açúcares. São alimentos que quando você come, que são ricos em carboidratos, eles vão se tornar açúcares no nosso organismo. Aí você pensa, professora, então se eu comer algum alimento que é rico em carboidrato, ele vai virar tudo sacarose, que é aquele açúcar normal que a gente come? Não. Nós temos uma infinidade, uma grande quantidade de tipos de açúcares diferentes. E todos eles se enquadram nesse grupo que nós chamamos de carboidratos, onde nós vamos ter como elementos químicos principais que formam ele o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Os nossos carboidratos, que a gente vai estudar aqui, eles têm uma ordem de classificação de acordo com a quantidade de moléculas que o compõem. Como eu falei, eles são polímeros naturais. Por quê? Porque os nossos carboidratos, eles são formados a partir da junção de monossacarídeos. Quando a gente tem vários monossacarídeos ligando-se um ao outro, nós formamos o que nós chamamos de polissacarídeos, que é uma molécula grande, é uma macromolécula, formada por moléculas pequenas, que são, no caso, os monossacarídeos. Por isso que eles são classificados como polímeros naturais, né? Então, vamos lá para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os carboidratos. Aqui nós temos que quase todos eles obedecem à fórmula geral, que é CxH2OY, né? É uma quantidade X de carbono e Y para moléculas de H2O. E como exemplo de
Carboidratos nós temos a glicose e nós temos a frutose. Olha, você consegue observar os grupos funcionais que estão presentes aqui? Nós falamos no enunciado que os nossos carboidratos, eles são de função mista. Poliálcool e aldeído, poliálcool e cetona. Então, aqui a gente tem o nosso poliálcool, consegue observar? Ó? Álcool, função álcool, função álcool, função álcool, o que classifica ele como poliálcool. E aqui nós temos a nossa função aldeído. E aí, somando todas as funções, a gente tem uma função mista, que é um hidrocarboneto, no caso a glicose. Na frutose, olha quem eu tenho. Álcool, álcool, função álcool, função álcool, função álcool e a função cetona. Quando a gente tem essa função aqui, a junção de todas elas nos dá uma função mista, que é o que caracteriza a frutose. São açúcares totalmente diferentes, tá, pessoal? A frutose e a glicose, tá? São açúcares diferentes. Logo, terão ações um pouquinho diferentes e também têm suas origens diferentes. Os carboidratos são usados pelos organismos vivos, essencialmente na produção de energia. Os organismos produtores de carboidrato são as plantas, que combinado com a água, gás carbônico e energia na forma de luz, fazem a fotossíntese produzindo a glicose. Então, aqui nós temos a representação da reação da fotossíntese, onde nós temos o dióxido de carbono reagindo com água, dando origem à nossa molécula de glicose, mais a liberação do gás oxigênio. O que é a fotossíntese? Ela é a síntese de carboidratos a partir da água e do nosso dióxido de carbono. Quem é o principal agente nesse momento aí? É a clorofila, tá, gente? A clorofila, ela é o pigmento mais importante nesse processo porque ela vai captar a radiação luminosa e transformar em energia química. Então, aqui a gente tem um esquema representando o processo da fotossíntese, onde ela só vai ocorrer na presença da radiação da luz, né, da energia da luz. A planta vai absorver o dióxido de carbono pela sua folhagem, a água pelas suas raízes. E aí, o que ela vai fazer? Vai fazer o nosso processo de fotossíntese, sintetizando esse carboidrato e liberando o oxigênio para a atmosfera. Legal, não? Um processo bem bacana, bem simples. E aí ela vai usar a glicose para fazer outras funções metabólicas dela. Bom, aqui a gente vai entrar para falar sobre as classificações dos nossos carboidratos. Lembrando que eles são classificados de acordo com a quantidade de monossacarídeos que vão ter ali presentes. Os monossacarídeos, eles são carboidratos, no caso, são a classe que inclui a glicose, a sacarose, que é o açúcar da cana, o amido e a celulose. Isso os carboidratos no geral. Os carboidratos mais simples, eles são denominados de monossacarídeos, tá? Os mais simples, os menores, eles são denominados monossacarídeos. Os carboidratos, eles não polimerizados, eles não sofrem hidrólise. Eles são sólidos, cristalinos, incolores e solúveis em água. Possuem de 3 a 7 carbonos na molécula, são açúcares não hidrolisáveis e podem classificar-se de acordo com o número de átomos de carbono. Isso, pessoal, para os monossacarídeos.
eles não sofrem reação de polimerização, por isso também eles não vão sofrer hidrólise. O que é hidrólise? É a quebra, é quando a gente decompõe uma substância a partir do uso de corrente elétrica. Como o monossacarídeo ele já é o carboidrato mais simples, ele não vai sofrer hidrólise, porque ele não é constituído por mais de uma molécula de substância diferente. Quimicamente falando, os monossacarídeos eles são divididos em aldose e cetose. O grupo aldose, ele vai ser aquele composto monossacarídeo que apresenta os grupos funcionais aldeído e álcool, que é no caso o poliálcool. Exemplo de aldose, nós temos a glicose. Aí a gente tem o poliálcool, ó, vários álcools, e o grupo aldeído. Quando a gente tem um monossacarídeo com essas características, nós temos uma aldose. Já a cetose vai ser o grupo que apresenta os grupos funcionais de cetona e o poliálcool. Nesse caso, nós teremos a frutose. Nós temos aqui o poliálcool, né? Vários álcools na nossa estrutura, e o grupo cetona, que é a nossa carbonila entre dois átomos de carbono. E aí, quando nós temos essa junção em um carboidrato, nós temos uma cetose, que faz parte dos nossos monossacarídeos. Existem outros grupos, existem outros exemplos que podem mostrar, além da glicose e da frutose? Sim. Nós temos aqui outro carboidrato que tem na sua formação aqui o grupo aldeído e o grupo álcool. Aqui nós temos o gliceraldeído, que é uma aldose. Olha outro exemplo aqui. Olha o grupo cetona. Nesse daqui nós temos o dihidroxicetona, que é uma cetose. Dihidrox por quê? Porque ele apresenta duas hidroxilas. Por isso o nome de hidroxicetose. Eles também são conhecidos como triose. Professora, triose por quê? Um pontinho interessante, porque eles apresentam 3 átomos de carbono. Então, eles são essencialmente, esse daqui é uma aldose, esse outro é uma cetose, mas os dois podem ser conhecidos como triose, pela quantidade de átomos de carbono que existem neles, tá? Aqui nós temos uns exemplos de pentoses. Por que pentoses? Porque são carboidratos que apresentam, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Nesse daqui, nós temos a presença do grupo cetona. O nome é ribulose. Nesse outro aqui, nós temos também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, por isso que ele também pertence ao grupo das pentoses. Qual é o grupo funcional que nós temos nesse carboidrato? O aldeído. Esse daqui é conhecido como a ribose. Você vai diferenciar a ribulose da ribose pela diferença de grupo funcional. A ribulose, o grupo funcional, é a acetona, fora o poliálcool, né? E na ribose, fora o nosso poliálcool, o grupo funcional vai ser o aldeído. Tem mais? Tem as hexoses. Hex vem de 6, então nós vamos ter aqui os que apresentam 6 átomos de carbono. Se você for observar, tanto a frutose quanto a glicose, elas apresentam 6 átomos de carbono na sua estrutura. Certo? A diferença está que uma é aldose e outra é uma cetose.
devido à presença aqui do aldeído e aqui do grupo cetona. Mas são exemplos de exose. Então, aqui a gente viu que os monossacarídeos vão ser os nossos carboidratos mais simples, ou seja, eles vão ter as menores massas moleculares, porque eles não são constituídos por ligações de outras substâncias. Eles são grupos específicos formados pelo grupo cetona e um poliálcool ou pelo grupo aldeído e um poliálcool. Mas nós temos ainda os disacarídeos e os polissacarídeos. Disacarídeos é quando a gente tiver dois monossacarídeos se unindo e dando origem a um novo carboidrato. Vamos lá para a gente conhecer? Então, aqui, disacarídeos vão ser os carboidratos que, por hidrólise, originam 2 ou 3 monossacarídeos. Hidrólise, novamente, pessoal, é quando a gente tem a quebra, a decomposição da nossa substância. E aí, quando a gente quebra a substância, a gente vai ver quais foram as substâncias que deram origem a ela. No caso dos disacarídeos, todas as vezes que a gente quebrar, ou a gente vai obter 2 ou 3 monossacarídeos, o que nos leva à conclusão que os disacarídeos são formados pela união de 2 ou 3 monossacarídeos. A molécula da sacarose, presente na cana, ela é formada pela união de uma molécula de glicose e uma de frutose. Então, quando a gente tem a sacarose, que é aquele açúcar que a gente já é acostumado a comprar no mercado, que ele vem direto da cana, industrializado, nós temos ali, para formar a sacarose, a presença de uma molécula de glicose unindo-se a uma de frutose. Então, nós teríamos essa reação, genericamente falando. Lembrando que a frutose e a glicose, elas têm a mesma fórmula molecular, elas são isômeros. Então, aqui, quando a gente tem a junção de um monossacarídeo, glicose, e outro monossacarídeo, frutose, deu origem ao nosso disacarídeo, que é a sacarose, mais a molécula de água. Outros exemplos de disacarídeos são a lactose, que é o açúcar encontrado no leite. Ele é feito da união da galactose mais a glicose. Nós temos a maltose, que é encontrada no malte, da união da glicose mais glicose, ou seja, 2 moléculas de glicose, quando se unem, dão origem à maltose, que é o açúcar encontrado no malte. Então, você já consegue observar que quando a gente fala de açúcares, nós não estamos falando somente do açúcar obtido a partir da cana-de-açúcar, que é a sacarose. Ou ainda falando somente da glicose, que muita gente conhece a glicose. Nós estamos falando de vários outros carboidratos que são formados por um ou mais monossacarídeos. Nós temos aí uma quantidade de açúcares que são muito importantes no seu estudo. Até para que você não seja enganado em propagandas de produtos que falam lá, 0 açúcar. E aí você vai olhar, tem lá, carboidratos. Aí você pensa, na embalagem diz que é 0 açúcar. Mas quando eu vou olhar lá nas instruções nutricionais, ele tem lá, carboidrato. O que é carboidrato? É açúcar, gente. É açúcar. Por isso que muita gente, às vezes, associa produto químico com, digamos assim, coisa que faz mal. E nem sempre é assim. A gente tem que ser atento ao que nós estamos comendo? Temos. Mas a gente tem que conhecer a química dessas substâncias, desses alimentos. Até mesmo para isso, para não ser passado para trás. Se você está falando que é livre de açúcar um alimento, então ele não tem que ter carboidrato.
Ele não pode ter glicose, maltose, frutose, galactose, não pode ter nada disso, que todos eles são carboidratos. Todos são um tipo de açúcar diferente, são glicídios, né? O que poderia ser colocado na embalagem desse produto? Zero sacarose. Aí você iria entender que aquele produto ele não tem o açúcar provido lá da cana-de-açúcar, que é a sacarose. Ele vai ter outros tipos de açúcares? Vai. Mas a sacarose que você conhece, você já está ciente que ele não tem. Você não vai estar sendo dilubriado com uma informação falsa, né? Errônea, digamos assim. Você vai estar ciente do que você vai estar se alimentando. Então, muita atenção, que é muito bom a gente conhecer essas biomoléculas, para quando a gente for no mercado, eu falo isso, mas no fundo eu sei, que vocês não vão ler, né? Mas eu me iludo que vocês vão ler. Mas quando você vai lá no mercado, você vai ler. Mesmo que você minta para mim dizendo que vai e não vai, mas você vai ler, não vai? Vai. Tem que ler, gente. Você não pode comprar produto, nenhum produto industrializado, sem ler as informações. Gente, se aquilo não fosse importante, não estava lá. Se não fosse importante essas informações, o fabricante não seria obrigado a colocar. Ela não estaria lá. Seria menos despesa para ele essas informações no rótulo, não seria? Então, se ele é obrigado a colocar, é porque é importante. É importante para quem? Para você e para mim, que somos os consumidores finais. Então, leia. Às vezes você tem alergia a glúten e come coisas que você nem tem noção que tem o glúten e você fica lá, todo empoladinho, com os braços, parece muito de espinhazinha, ou todo vermelho, mas você não lê os rótulos dos alimentos que você está comendo e aí você não vai poder dizer. Ou tem gente que fala assim, estou de dieta, cortei o açúcar, mas estou engordando. Aí vai ler o rótulo lá dos alimentos, rico em calorias, cheio de carboidrato, muita massa, pouca proteína. Então, e aí, vai emagrecer? Não vai. Então, a gente tem que ficar atento, sim. A gente tem que ter esse conhecimento básico da bioquímica, sim. É só para o ensino médio? Não. É para a vida de vocês. Aqui a gente viu nos disacarídeos que existem mais de um tipo de açúcar. Então, todo carboidrato, ele é um açúcar. E se o produto tem lá para você zero açúcar e você vai lá no rótulo e vê que ele tem carboidrato, ele tem açúcar, né? Então, vamos continuar para a gente ver agora os poliglosacarídeos. Aqui, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter várias moléculas de monossacarídeos que vão se unir, dando origem a um polissacarídeo. Aqui, nos disacarídeos, nós tínhamos a união de 2 ou 3 moléculas de monossacarídeos. E aí a gente tinha, no caso, a origem a sacarose, a lactose, a maltose, que são disacarídeos. Aqui nos polissacarídeos, nós vamos ter uma sequência bem maior de monossacarídeos. Os polissacarídeos são, por definição, os polímeros naturais. Eles são carboidratos? São. Mas os carboidratos polissacarídeos, eles são os nossos polímeros naturais. A gente vai ter a junção de uma sequência grande de monossacarídeos que vai dar origem ao nosso polissacarídeo mais água. Tem exemplo de polissacarídeo pra gente? Tem. Será que a gente usa no dia a dia? Vamos ver. Olha só. Polissacarídeo, aqui como exemplo nós temos o amido. Nós temos que é o caso do amido, do glicogênio e da celulose. São formados pela união de muitas moléculas de glicose. Então, olha só. Quando a gente tem uma grande quantidade de moléculas de glicose formando um polissacarídeo de glicose, nós temos um polímero. Tanto o amido quanto o glicogênio e a celulose, eles são formados por uma longa cadeia de glicose que se liga uma à outra, dando origem a esses polissacarídeos
e por isso que eles são classificados como polímeros. Então, o amido, se a gente for olhar, ele é um açúcar um pouco mais pesado, entre aspas, né, do que a nossa, digamos, lactose e do que a glicose, porque a massa molar, a massa molecular dele vai ser bem maior, já que ele tem uma grande quantidade de glicose ligando-se uma a outra e formando ele. Mais da metade do carbono orgânico do planeta está armazenada em apenas 2 moléculas de hidrocarbonetos, que no caso é o amido e a celulose. Aqui nós temos uma pequena parte do que seria uma molécula de amido, aonde a nossa celulose se liga entre uma celulose e outra e vai formando uma enorme cadeia. E as ligações vão se repetindo, repetindo e repetindo, por isso que ele é chamado de polímero natural. O amido, ele é um componente armazenado em diferentes órgãos vegetais. Os carboidratos ingeridos pelos animais, que no caso o amido, e em certos casos a celulose, eles decompõem em unidades de glicose que são recombinadas pelo fígado na forma de glicogênio, que é o amido animal. Então, olha lá, você ingeriu o amido, né? Às vezes a celulose, vai depender. E aí o teu fígado vai pegar essa glicose, que ela vai se decompor o amido em glicose, e ele vai recombinar para formar o glicogênio. Quando há a necessidade, o glicogênio ele é decomposto em glicose e é transferido pelo sangue até os tecidos para ser oxidada, voltando à forma original de água, gás carbônico e energia. O que isso quer dizer? Olha lá, o fígado, você ingeriu amido. Gostoso, maravilhoso, amido. E aí, esse amido, quando ele está no teu organismo, ele vai, você viu que ele é feito por uma longa sequência de glicose. Essas ligações, elas são quebradas e são soltas as glicoses que estão presas ali formando o amido. O nosso fígado, ele vai recombinar essas glicoses, ele vai pegar, vou te unir com essa glicose aqui, você com essa, e ele vai dar origem ao glicogênio e vai armazenar. Quando houver a necessidade, digamos, você não se alimentou e o seu corpo precisa de energia, aí o que vai acontecer? O glicogênio, ele é quebrado e aquela glicose que dava origem a ele, ela é liberada no sangue para ser metabolizada. Ela vai ser oxidada e vai liberar energia para o teu corpo. Ah, professora, então eu preciso ter carboidrato? Precisa. Você não precisa demasiadamente fazer a ingestão destes. Mas numa alimentação saudável e balanceada, você já vai ingerir carboidrato naturalmente, sem essa preocupação. Lógico, em excesso, o que vai acontecer? Vai ficar armazenado, e você vai acabar tendo um metabolismo mais lento, ganhando peso e outras situações. Então, a importância do glicogênio, a gente vai ver agora um pouquinho mais, para a gente entender que polissacarídeo é esse. Vamos lá para a gente falar mais sobre o glicogênio? É um polissacarídeo composto por monômeros de um mesmo monossacarídeo, que no caso é a glicose. Ele é o principal carboidrato de armazenamento energético nas células animais. A função do glicogênio hepático é manter a glicemia do corpo entre as refeições. Então, ali, ele vai estar mantendo a glicemia no corpo entre as refeições quando você não está se alimentando, ele vai ficar armazenado. Então, a gente tem aqui o esquemazinho. A gente vai ingerir o alimento, que tem uma alta taxa de glicose, aí vai estimular a célula beta e vai inibir a célula alfa ali do pâncreas.
vai virar aqui a insulina, o fígado vai absorver a glicose armazenada na forma de glicogênio. Quando a gente tiver com baixa glicose, com baixa taxa de glicose, e aí o que vai acontecer? Vai ser inibida a célula beta, que até então, ó, quando a gente comeu, ela foi estimulada, e vai estimular a célula alfa lá no pâncreas. Então, ele vai dizer, ó, tá faltando aqui glicose. E aí o glucagon, ele vai chegar, mandar mensagem aqui para o fígado. O que o fígado vai fazer? Ele tinha armazenado glicogênio. Ele vai fazer a quebra do glicogênio, que a gente sabe que ele é formado por várias sequências de glicose, e vai liberar a glicose para o meio. E esse ciclo vai se repetindo. Então, sempre entre as nossas refeições, quando a taxa de glicose ela está baixa, o nosso fígado quebra o glicogênio e libera a glicose para o nosso organismo. Existem 2 hormônios relacionados ao metabolismo do glicogênio no fígado, a insulina e o glucagon. A insulina ela é responsável pelo transporte da glicose do sangue para dentro da célula. Por isso que quando você tem um teor de insulina baixo, normalmente a glicose vai dar alta no teu sangue, porque a glicose ela tem que ir para dentro das células e se você tem baixa insulina, esse transporte não vai ser possível. Quando o corpo está com hiperglicemia, logo após refeições fartas em carboidrato, ela age com outras enzimas para que a glicogênese ocorra, nome dado ao processo de estocagem de glicose em forma de glicogênio. De forma contrária, o que nós vamos ter? O glucagon, ele é responsável pela quebra do glicogênio, ele vai liberar a glicose para quando o corpo esteja hipoglicêmico, baixa glicemia. E a celulose? A gente viu que a celulose ela também é um polímero de cadeia longa e é composta por um só monômero, que é a glicose, e ele é classificado aqui, a celulose, como um polissacarídeo ou carboidrato. Ele é um dos principais responsáveis pela constituição das paredes celulares das plantas, devido à presença de lignina e pectina. A celulose não é digerida pelo homem, e sim pelos animais ruminantes. E aqui a gente tem a representação, né, do que seria uma parte da estrutura da celulose. É bem parecida com a do amido, professora. Por quê? Porque todos eles são formados por sequências de glicose. E agora que a gente conheceu alguns dos principais polissacarídeos, vamos ver as principais funções dos carboidratos. Bom, como funções os carboidratos têm? Estrutural ou sustentação, que no caso ali nós temos o carboidrato polissacarídeo celulose, que ela é a principal parte da estrutura das paredes celulares. Como energia, fonte de energia, nós temos o amido, e a reserva de energia nós temos o glicogênio. O amido fornece a glicose quando ele é ingerido, o fígado retém partes dessa glicose do que vem no amido e guarda na forma de glicogênio. Então, o glicogênio, ele nada mais é que uma reserva de energia. Ligam-se a lipídios e proteínas e eles formam quem? O glicolipídios ou glicoproteínas. Os nossos lipídios ainda podem fazer essas funções. Para a gente ter uma ideia mais ou menos sobre a celulose, cerca de 50% da massa da madeira deve-se a esse nosso polissacarídeo. 50% da massa das madeiras. Outra situação interessante, os bois e vacas, eles conseguem alimentar-se da celulose existente nos vegetais graças à presença em seus sistemas digestórios de micro-organismos que digerem esse polissacarídeos. Como eles são ruminantes, eles conseguem fazer essa digestão. Isso significa que
A gente consegue fazer a digestão da celulose? Não, a gente não tem essa capacidade. Mas esses animais, como eles são ruminantes, eles têm no seu aparelho digestório micro-organismos que conseguem degradar, né, quebrar, digerir esse polissacarídeo que é a nossa celulose. Agora a gente tem um pequeno mapa conceitual, um mapa mental, para a gente ver como que foi feita a estrutura da aula de hoje. Vamos lá ver? Olha só, o que nós vimos? Nós falamos sobre carboidratos, as classificações dele, né, monossacarídeos, polissacarídeos e disacarídeos. Monossacarídeos é aqueles formados por uma única unidade de carboidrato. A gente deu o exemplo, a glicose, né? Aí, o que acontece? Os monossacarídeos e os disacarídeos, eles são solúveis em água. Sendo que os disacarídeos, nós temos eles a partir da junção de 2 ou 3 monossacarídeos. Já os polissacarídeos, como são cadeias de maior massa molecular, eles são insolúveis em água, né? No caso, eles não se dissolvem, eles não se espalham na água. Aqui nós vamos ter a junção de uma grande quantidade de monossacarídeos, por isso que os nossos polissacarídeos são ditos como polímeros. As principais funções dos carboidratos no nosso organismo, nós temos as funções estrutural e energética. Então, se você tem na sua dieta uma dieta que é muito balanceada, mas querendo ou não, você abusa lá do carboidrato, o carboidrato ele é uma fonte de energia, e energia ela é feita para ser queimada. Então, faça uma caminhada, pratique alguma atividade, estude muito. Estudar requer energia também, estude bastante. Não seja uma pessoa sedentária, tá, pessoal? Mas caso você não queira muito exercício físico, não é muito fã, tenha pelo menos uma alimentação bem balanceada, coma de tudo um pouco, não exagere em apenas um tipo de alimento, porque tanto carboidratos, proteínas, lipídios, eles estão aí de origem vegetal e animal, só que em diferentes quantidades. Ali é rico em proteína, mas nós temos vários tipos de proteínas. Que proteína tem naquele alimento? E às vezes você come um tipo só de alimento, que sabe que tem proteína, mas que proteína é essa? Você precisa dela para quê? E aí você fica carente de outras biomoléculas necessárias para o seu organismo. Então fique atento, viu? E no mais, a gente vem já com a nossa revisão e atividade de sala.